Papai Urso de novo. Pico de insulina do pós-treino é um tiro no pé? Não, é fisiológico. Tudo que é fisiológico é bom, tá? Só não me inventa de tomar esse negócio, senão você vai virar uma pipa, tá? Agora, é um recurso muito comum, e isso é um estudo de um cara, de um holandês chamado Van Loon, em 2007, onde ele pegava e colocava carboidrato com proteína, com leucina pós-treino e comparava as três substâncias separadas e juntas. O que ele descobriu? Ele descobriu que quando você tem carboidrato, proteína e leucina juntos, você tem a melhor relação de recuperação. E aonde isso tem a ver com a insulina? Porque tanto carboidrato quanto o BCAA, que contém a leucina, eles são insulinogênicos, eles aumentam a produção de insulina. Logo, o processo de fabricação, entre aspas, de um pico fisiológico de insulina induzido pela alimentação, para você é extremamente eficaz. Ele vai ajudar a sinalizar uma melhora na sua recuperação muscular e isso vai fazer com que você tenha uma melhora de desempenho progressivo, que resulta numa melhora de função e com o tempo mais massa magra. Tulipa A! Muso responde. Mulher com metabolismo acelerado, fazendo dieta hipercalórica, se fizer musculação e uma outra atividade como capoeira, vai perder mais massa do que ganhar? Depende, Tulipa A. Você sabe que a gente calcula as coisas como se fosse informação, tá? Então, se a informação predominante for da capoeira, aonde está o treinamento? No físico? Não. Aqui, ó. O que é capoeira? Você está treinando o seu córtex motor. Você está ensinando o seu córtex motor funcionar para capoeira, às custas da capacidade física que você criou na musculação. Só que se o seu ritmo de capoeira ele for mais intenso que o seu ritmo de musculação, você vai desgastar o físico que você está programando. Ao passo que, se você tiver uma musculação que consiga fazer frente à necessidade de recursos que a capoeira cria, provavelmente você vai ter um desenvolvimento. Agora, sempre que você lutar capoeira ou jogar capoeira num ritmo mais acelerado, o que vai acontecer é que existe uma tendência de você estagnar o seu desenvolvimento muscular, principalmente as musculaturas que estão mais associadas com o uso durante a capoeira. Eu fiz várias dietas que era para emagrecimento rápido, fiz inúmeras, e agora eu resolvi emagrecer de forma saudável, consciente. E o meu endócrino pediu para fazer uma dieta zero carbo e zero açúcar. Quais são os efeitos dessa dieta? Olha, zero açúcar eu concordo, tá? Eu acho que zero açúcar é uma coisa que é sempre ruim e para a mulher é ainda pior, porque ele faz você reter líquido, ele faz você variar seu humor, ele faz você modificar a sua resposta emocional ao alimento. Ele mexe com uma coisa muito complicada que é o seu sistema mesolímbico, né? E assim, a única coisa que é discutível é a questão do zero carbo, tá? Eu sigo a linha e eu respeito e eu aprendo muito com nutricionistas que eles vão pela linha da organização alimentar mesmo. Essa organização alimentar, ela não tira nenhum tipo de macronutriente. E eu acredito que eles estão absolutamente corretos, porque assim, sempre que você causa um desequilíbrio, você paga um preço por ele. Você tirar completamente carboidrato vai fazer você mudar de peso razoavelmente rápido, mas vai fazer você bater num determinado platô. Só que por que você não deve fazer isso? Por causa do platô do resultado? Não. Porque quando você tira o carboidrato muito abruptamente, uma das coisas que acontece é que o seu aparelho imunológico ele começa a sofrer. Mulher tem dois grandes problemas quando você mexe com o aparelho imunológico: infecção urinária e infecção de vias aéreas. Tá? Ela já fica um pouco mais suscetível a isso. Mais que isso, quando você coloca uma mulher numa situação de queda imunológica, a resposta ao exercício ela tende a diminuir. Então assim, o que seria, ao meu ver, uma situação um pouco mais razoável? Que você procurasse uma situação onde você fosse capaz de ganhar massa muscular ou ganhar capacidade física ao longo do tempo. Aí sim a gente já está fazendo uma coisa legal. Por quê? A única coisa que existe proporcional ao nosso corpo é a capacidade de trabalho que a gente consegue fazer. Por que eu fiquei desse tamanho? Porque tudo que eu treinei durante a minha vida me fez treinar cada vez mais, cansar cada vez menos. O que as pessoas elas querem? Elas querem mudanças assim imediatas. Só que pensa o seguinte: do mesmo jeito que o sujeito não entra no karatê hoje e vira faixa preta amanhã, e eu gosto dessa frase do Rodolfo Pérez, ninguém consegue entrar hoje na musculação e virar um Arnold Schwarzenegger semana que vem. E as pessoas acham que isso é verdade. Por que as pessoas acham que isso é verdade? Porque muitas vezes elas condicionam a resposta à quantidade de peso que elas levantam. Peso, ou a força que você é capaz de fazer, ou o movimento que você é capaz de fazer, ele não é uma tradução tão fidedigna da sua capacidade física. Por quê? Se você usar a técnica certa de levantamento, você faz musculação com grandes pesos.
Se você vai se machucar ou não, são outros 500. Mas você até consegue levantar grandes pesos. E aí é do bom treinador que vai fazer o quê? Ele vai pegar você e ele vai identificar suas capacidades inerentes e vai trabalhar em cima das suas deficitárias. Não aquilo que você gosta de fazer, o que você faz bem, mas o que você faz mal e não gosta. Ah, eu odeio aeróbico, então pode ter certeza que é aeróbico que você tem que fazer. Ah, eu odeio musculação, então pode ter certeza que é musculação que você precisa fazer. Do ponto de vista de exercício, o que a gente sabe que ajuda mais a emagrecer? A combinação musculação e aeróbio. Sendo que a musculação tira mais gordura visceral, ela é mais metabólica, e o aeróbio mais gordura subcutânea. Que no seu caso, sendo mulher, a prevalência da gordura que você tem é subcutânea, graças a Deus. Senão você ia ter um barrigão assim, igual daqueles chopeiros, tá? Mas no caso da alimentação, talvez seja uma alimentação que suporte com que você faça esse exercício. E aí é melhor você apostar, estou me sentindo bem, estou treinando bem, estou desenvolvendo, do que de repente apostar assim, meu peso está mudando rápido. Porque o peso mudar rápido não significa que você está melhorando rápido, significa só que você está mais leve. Certo? Muito obrigada. Muito de nada. Gerson Fitness Oficial, Muzi responde, como se executa o drop set? Gerson, tem uma série de formas de você executar o drop set, ou strip set, ou AWS, tá? São as 3 formas que a gente chama desse processo de baixar o peso conforme você vai seguindo nas suas contrações musculares, nos seus movimentos, tá? Primeira mais comum, drop set, você vai baixar 20% da carga por vez até atingir a falha muscular. Então você fez o primeiro supino, sei lá, com 100 quilos, tá? Fez lá o número de repetição máximo, guardou o supino, tirou 20 quilos e aí vai fazer mais um X de repetição. Por que um X? Você vai fazer o máximo que der. Depois vamos supor que você tenha feito mais 10 repetições. Ótimo, tinha 80 quilos. Você vai tirar 20% de 80 quilos, você vai tirar 16 quilos. E assim sucessivamente até que você fale de vez, tá? Normalmente a gente faz uma conta da preguiça, que é o quê? Drop set, 3 séries, tudo bem. Strip set, você vai ver gente fazendo 3, você vai ver gente fazendo 5, e aí tem um negócio chamado AWS, que é o American Warm-Up Style. Era uma forma que os caras usavam para fazer uma pré-exaustão. Então o que é o AWS? Era um drop onde você fazia 3 séries de 5 repetições com peso diminuindo 20% entre cada uma delas, e depois você emendava mais uma série de 15 repetições, mais uma série de 30 repetições. Você ficava praticamente 2 minutos e meio em contração muscular, tá? Muita gente depois nem conseguia treinar direito depois de uma serinha de AWS. Então hoje a gente usa também como recurso opcional a drop set e a strip set, tá? Mas assim, no geral, o que você tem que raciocinar? Você tem que raciocinar para que ela foi feita. Gerson, você é um treinador. Então o que você está querendo com o drop set? Você está querendo usar o máximo da capacidade contrátil naquela tensão programada. Não é porque você cansou de fazer supino, por exemplo, com 100 quilos, que você não vai conseguir fazer com 80. Aí você fez com 80. Não é porque você esgotou a capacidade de sustentar uma tensão de 80 quilos que você não vai conseguir sustentar com 60. E assim sucessivamente até o seu músculo chegar na falha. Às vezes esse é um jeito de você causar a falha de uma forma mais confortável. Imagina que se você fosse buscar a falha com 100 quilos, é que não seria um aluno seu iniciante, né? Seria um aluno um pouco mais avançado, mas imagina que seria uma falha desconfortável, até razoavelmente perigosa, porque aí você ia ter que segurar 50, 100 quilos na elevação terra, senão ia cair no pescoço dele, ia ser um supino no pescoço, não ia ser uma coisa muito agradável da gente ver, né? Então o que a gente faz? A gente faz o drop, faz o strip ou faz um AWS, para justamente fazer uma transição um pouco mais suave. E evidentemente isso leva a uma depressão metabólica mais intensa, porque o número de repetições acaba sendo maior. Gabriel Costa, no dia seguinte do treino de qualquer grupo muscular, é preciso sentir dor para saber que vai haver resultado ou não? Então, você está falando uma coisa chamada DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, ou dor muscular de início tardio. Esse negócio, ele é uma sensibilização de receptor da fáscia, periférico, portanto, que fica um pouquinho mais sensibilizado de acordo com o tipo de treinamento. Ele acontece muito frequentemente quando você muda estímulo, mas ele não é necessariamente algo que você tenha que sentir para saber que você treinou direito. Ele pode acontecer ou não pode acontecer, não se paute necessariamente pela presença da DOMS, porque isso não quer dizer 100% que você acertou. Pode ser até, inclusive, que você tenha passado um pouquinho do ponto, tá? Pensa na falha. A falha é que tem que nortear
a tua avaliação do seu treino. E, evidentemente, quando você tem um treino que é acompanhado, a tendência é você ter mais eficiência nessa falha. Minha dúvida é a seguinte: estudos indicam que o nível de testosterona nos dias atuais tem cada vez baixado mais. Sim, é verdade. E isso aconteceu comigo. Eu fui fazer um exame e até me assustei estava dentro do parâmetro, mas em relação ao que eu sempre estou buscando informações, eu vejo que em relação a outras pessoas tá um pouco baixo. E conversando com o médico, ele realmente explicou isso, que devido à evolução, ela tá abaixando. A minha pergunta é, que começou a interferir também, em relação à dieta, a dieta prioriza, no meu caso, proteína. E o excesso de proteína com a falta da testosterona em relação a seu receptor e transmitir essa questão. Aí que está a minha pergunta. Com a baixa testosterona e, no caso, a proteína ideal para você, a quantidade de gramas de proteína certa para você conseguir... Você vai conseguir ganhar massa muscular? Então, o que você quer é que eu te fale de uma das aulas de bioquímica mais difíceis que eu dou, que é a relação entre testosterona, tireoide e consumo proteico, tá? Por que isso é uma das aulas mais difíceis? Porque você tem que correlacionar essas coisas, você tem que saber que a primeira coisa, você não compara alguém com outra pessoa. Eu só comparo você com você, ela com ela, ele com ele, e assim, ponto final. Não existe você comparar duas pessoas diferentes, é que nem se comparar laranja com banana. Isso não quer dizer que a sua testosterona, estando no limite do normal, ela esteja insuficiente. Sim, que em relação a efeitos de baixa testosterona não tem nenhum. Exatamente. Tá? A testosterona ela é simplesmente um transportador de sinal. É essa que é a função do sistema endócrino, é transportar um determinado sinal. Tira o foco um pouquinho da testosterona, vamos entrar na proteína. Toda dieta de alta proteína, tá? Ela faz você aumentar fisiologicamente duas coisas, IGF-1 e TSH. IGF-1, existe um aumento de velocidade metabólica, TSH, existe uma demanda maior da sua tireoide e, portanto, o hormônio estimulante de produção de T4, ele faz com que você tenha... Você identifica um aumento nele em razão desse consumo de proteína. Só que qual é o X da questão? Você nunca pode deixar que a sua tireoide ela tenha uma tendência a diminuir a função dela além do normal. Por quê? Porque uma das coisas que a tireoide controla é a sensibilidade periférica à testosterona. Então o que você vai ver? Por exemplo, um paciente muitas vezes hipotireoide, ele tem uma quantidade de testosterona normal, às vezes até alta, 700, 800. Isso é real? Não, isso provavelmente não é real. Na realidade, quando você corrige aquela tireoide dele, o que acontece? Essa testosterona é consumida e aí sim você vê de verdade o que está acontecendo aquilo. Se você está consumindo proteína em uma quantidade um pouco maior, a sua tireoide está dentro dos limites de função ideais e a sua testosterona também, a única coisa que está te faltando às vezes é um pouquinho mais de estratégia. Essa estratégia, e isso eu te falo com muita tranquilidade, é o que faz com que 95% das pessoas não consigam chegar no resultado. Por quê? Parte primeiro da sinalização que você tem para realizar o exercício, ou seja, a sua capacidade de comando, de criar uma informação que o seu corpo de fato entenda que você vai se modificar. Tá? Se não existe essa informação, você não muda. Vamos pegar um exemplo hipotético. Se eu falar que o sujeito encheu a cara de esteroide, sentou no sofá e começou a comer fandangos e assistir televisão, você vai ganhar massa? Não vai. Isso quer dizer, então, que realmente o esteroide não dá massa muscular. Né? Não adianta, não existe mágica. Né? Agora, vamos falar da alimentação. Você tem uma demanda de proteína por dia. Tá? Só que para essa proteína ser fixada, você depende de uma quantidade de caloria total e você depende de uma quantidade de carboidrato. Porque o carboidrato ele também controla os sistemas de síntese de proteína, que são as vias proteicas que fazem com que você produza a sua massa muscular. Só que olha que desfavorável, né? Tem um trabalho do cara chamado Rasmussen e ele fez um cálculo e ele descobriu que a gente perde da nossa massa muscular entre 1 a 2% por dia. Seu músculo não está aqui quietinho, ele está sendo consumido e secretado. É quase como se fosse uma casa em reforma. Ela está sendo, ao mesmo tempo que ela está sendo destruída, ela está sendo construída para ela não cair inteira. Então você está destruindo, consertando, destruindo, consertando, destruindo e consertando. 1 a 2%. Então se você tiver, por exemplo, 80 kg de massa magra, você vai ter de 800 gramas a 1.600 gramas de proteína sendo consumida por dia, sendo que boa parte você está jogando fora. Por quê? Porque não existe aproveitamento de 100%. Qual é a chance, então? Você diminuir a destruição
e aumentar os processos de síntese. Quando você aumenta os processos de síntese, qual é o máximo de proteína que você consegue fazer por dia? 25 gramas. Você consegue fazer um scoopzinho de whey por dia. É isso que dá para fazer. Isso se você não errar nada e acertar tudo. Pode ser uma miserinha, só que se você fizer as contas em um ano, é o equivalente a 9 kg de massa muscular. Os trabalhos que mostram ganho de massa muscular, eles mostram uma média de 2,2 kg por ano. Mais ou menos a média é isso. Então você tem que se programar o seguinte, preciso ganhar 10 quilos, imagina uns 5 anos. Quanto tempo demora para você fazer um fisiculturista? Entre 3 e 5 anos. É o tempo que ele demora para chegar num perfil de pele menor, com uma massa muscular maior, seja o peso que ele se apresentar. Quantos anos tem um cara que ganhou o Olímpia? Se achar um que tem menos de 35 é sorte. Phil Heath, The Gift, o cara é abençoado. Por quê? Porque ele é uma criança. Kai Greene, quantos anos ele tem? 44. Dexter Jackson, 46 para 47. Os dois últimos campeões. Então, assim, é uma parada duríssima para essa galera. E o que a gente estava conversando um pouquinho O nível de antes? testosterona tende a ser mais baixo também. Por causa do exercício, a sua testosterona ela vai ser mais baixa, né? Você está em consumo, então não adianta. Você quer ter uma testosterona normal? Para de treinar, ela vai subir para 700, 800. Vai fazer você ganhar massa muscular? Não, você vai perder. Ué, mas então o que está acontecendo? Eu tô com uma testosterona maior e estou perdendo massa? Sim, você não está sinalizando mudança. Essa que é o paradoxo da coisa, é que é difícil entrar na nossa cabeça isso daí. A galera fica fazendo associação milagrosa e realmente isso não existe. E para terminar, realmente a testosterona tem caído. E aí a gente fala como se fosse um alerta médico. Por quê? O que mais derruba a testosterona do ponto de vista patológico de doença é fragmentação de sono e restrição de sono. A maioria dos trabalhos são trabalhos japoneses, por quê? Porque no Japão o turno de trabalho é de 12 horas de 6 dias por semana. Então o cara trabalha de segunda a sábado das 8 às 8, tá? E começou a se notar doenças metabólicas, aumento de pressão arterial, queda de testosterona, tá? A gente mora em São Paulo. O que tem em São Paulo? Um monte de gente que acorda antes das 6 da manhã e que vai dormir depois da meia-noite. O que acaba acontecendo? Você vê muita gente jovem com doença de gente mais idosa. O que é ruim na medicina? Doença de velho em velho é bom, doença de novo em novo é bom, doença de velho em novo, doença de novo em velho é desgraça. Então isso daí a gente tem que resolver, né? A primeira coisa que a gente aborda é a rotina de vida. Por quê? Porque com certeza vai trazer aquela pessoa normal e vai trazer de uma forma fisiológica. E tudo que é fisiológico, que deixa o seu corpo se adaptar, é muito melhor. Combinado? Entendi. Muito obrigado. Falou, meu. Guto Darós. Hashtag Muzi responde. Muzi, qual a sua opinião sobre treinar um músculo mais vezes na semana e menos intenso? Exemplo, treinar todos ou quase todos, os superiores em um dia ou repetir 2, 3 vezes na semana. Guto, tem gente que chamava isso de treino full body. Cara, não funciona, tá? O ideal é que você atinja o máximo da capacidade contrátil daquele segmento. E se você fizer isso, nem sempre você vai conseguir treinar ele na mesma semana com a mesma intensidade. Vamos supor que você tenha treinado, sei lá, um supino 100 quilos numa primeira pedida na semana. Na segunda pedida na semana, você foi tentar colocar carga, só subiu 60. Seu treino não vai ser tão bom assim, tá? Então, minha recomendação, pega um treinador, faça ele periodizar para você, até porque a construção do seu treino ela tem que obedecer o formato do seu físico, tá? Você não pode treinar o que você gosta, você tem que treinar aquilo que você precisa para o seu físico ele ficar equilibrado e assim dar a aparência ou a identidade visual que é aquilo que você procura. Pega um treinador, cara, você vai gastar muito menos tempo, não compensa o tempo que você vai gastar na tentativa e erro, em vez de ter um cara bom que possa ajustar isso para você e faça isso de uma forma adequada. Nutricionista Felipe Almeida. Muzi responde, a variação de arroz branco com macarrão é plausível? Nutricionista Felipe Almeida, por que não seria, tá? Evidentemente, se você for ver o que os caras lá fora gostam, principalmente os fisiculturistas, eles gostam muito de arroz branco, tá? É um material que tem uma boa quantidade energética, ele tem uma velocidade de liberação dessa energia muito razoável e principalmente quando você está numa situação metabólica mais rápida, que teoricamente um alimento de baixo índice glicêmico ia dar uma travada no seu metabolismo, ele consegue